capítulo 2, versículos 3 e 4. Carta de Paulo aos Tessalonicenses 2, 3 e 4. Essa agenda. Todos acharam? Versículo 3. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Versículo 4. O qual se opõe e se levantará contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Curva a sua cabeça. Pai Santo, em nome de Jesus, te agradecemos pela palavra que acabamos de ler. Pedimos, ó Deus, a direção, unção do Teu Espírito Santo para com o trato da Tua palavra. Visita os corações, abençoa o Teu povo e nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Na epígrafe do capítulo 2, fala do homem da iniquidade e da vinda do Senhor. Seguramente, esta vinda trata-se da segunda fase. Porque Jesus, irmãos, ele veio primeira vez como homem para estabelecer o reino e a sua igreja que está até hoje entre nós. Quando ele precisou voltar para o céu, ele deixou uma promessa de que ao chegar no céu, conversaria com o Pai, saber Deus, e Deus enviaria o outro Consolador, o Espírito Santo, para estar conosco até o final dos séculos, ou seja, até o arrebatamento. Veio como homem, veio como servo, e com um propósito muito especial. E seguramente ele veio para os judeus, mas os judeus rejeitaram. João 1, 11 e 12. Mas a todos quanto receberem, foi-lhe dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós recebemos, os judeus rejeitaram, nós recebemos. Aí se cumpre a palavra que diz que os primeiros serão os derradeiros, e os derradeiros serão os primeiros. Esses primeiros foram os judeus. E nós, gentios, somos os segundos. E agora passamos a ser o primeiro. Primeiro em quê? Em estar com ele na glória. Israel virá depois. E só os remanescentes. A segunda vinda do Senhor Jesus dar-se-á na primeira vez da segunda vinda pelo arrebatamento. O arrebatamento vai ser para a igreja, não vai ser para o mundo, vai ser para a igreja. O arrebatamento será de forma invisível, ninguém vai ver. Vai perceber quando a igreja sair, porque muitas pessoas vão desaparecerem e muitos acidentes estará acontecendo, porque quem é salvo estiver dirigindo, na hora do arrebatamento, o carro fica sem motorista e aí as tragédias. Hoje os americanos, segundo informações, os americanos não têm nenhum avião em voo com 2 pecadores. Eles têm um que seja crente, porque eles sabem que esse fato vai acontecer e na hora do arrebatamento
aquele que é salvo vai desaparecer. E o avião, para não ficar sem piloto, então tem um pecador. Então, os pecadores também servem para alguma coisa, né, irmão? Graças a Deus. Então, a segunda vinda do Senhor, primeira coisa aconteceu, o arrebatamento da igreja. Certo? Uma das coisas também que as pessoas questionam, e eu já vi isso em internet, que as pessoas dizem que quando a gente for arrebatado, as roupas vai cair, vai aparecer. Passou até filme esse negócio, a roupa, aqui, só olha a roupa. Não, irmão. Já pensou? Como ficaria o céu, tanta roupa? A Bíblia diz que o número de salvos serão como a areia da praia, né? Já pensou o céu cheio de roupa vindo de lá para cá? Não vai ter. Será transformado tudo pelo poder de Deus. Arrebatamento. Arrebatamento é para os que nasceram de novo. Independe de placa de igreja, se bem que placa de igreja influencia muito, né? Igreja, crente, pastor, certo? E essa é a primeira fase. A primeira fase é para a igreja, chamada de arrebatamento. A segunda fase é para Israel. Israel como promessa, que todos seriam salvos. E lá em Atos dos Apóstolos, quando Jesus foi assunto aos céus, os irmãos lembram da mensagem qual foi? Quando o anjo desceu, disse aos discípulos, assim como, ou seja, de igual modo como vocês estão vindo, ele subindo, vocês irão vê-lo descendo. Ele estava falando para quem? Para judeus. Então a segunda vinda será de forma visível. Isto acontecerá quando Israel estará entrincheirado, encurralado por todas as nações. Todas as nações. Por quê? Porque o governo mundial, o anticristo, ele vai trazer ao mundo o que o mundo hoje mais sonha e deseja: a paz. Ele trará a paz mundial. E está escrito, quando disser de paz, paz, haverá sobre vós repentina destruição. Ele conseguirá, inclusive a Bíblia diz, se possível até os escolhidos. Ele conseguirá enganar todas as nações. E todas as nações vão aplaudi-lo e dizer, este é o homem que o mundo precisava. Só que depois da primeira semana de Daniel, que são os 3 anos e meio, o que vai acontecer? O que aconteceu em Durã, que Nabucodonosor levantou uma estátua, fez uma festa, um culto de ações de graça, uma celebração para consagrar-se, porque a imagem era dele, como um Deus. Então vai acontecer isso, a história está se repetindo. Então o anticristo vai fazer uma estátua, uma enorme estátua, para que todos se curvem perante ela. E os judeus simplesmente dirão não. Porque os judeus sabem o quanto e quantas vezes eles foram escravizados por conta de adoração a ídolos. Então, vai ser nesse momento que o mundo inteiro se revoltará contra Israel. Que hoje o mundo já odeia Israel. O mundo entre aspas. O mundo sem Cristo, influenciado por Satanás. Mas naqueles dias, visto que o Salvador do mundo apareceu, trouxe a paz, e agora aparece um povo querendo trazer guerra. Quer dizer, essa é a narrativa, né? Narrativa. Vocês lembram dessa palavra, né? Narrativa. Esqueçam não. Então a narrativa vai ser essa. Só que Israel vai entrar na guerra. Vai resistir até o máximo que puder. E quando não puder mais, será destruído
Não. Eles largarão as armas, levantarão as mãos para os céus e clamarão pelo Messias que tanto eles anelam e esperam. E que ele veio, mas eles não conheceram como Messias e o crucificaram. Agora eles se arrependerão profundamente do que eles fizeram. Isso é uma lei chamada lei da semeadura. Está lá em Gálatas 6 e 7. E aí, quando isto acontecer, Jesus Cristo, está escrito, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. E vai ser naquele momento que, quando os céus, diante de todas as nações ali reunidas para destruir Israel, os céus se abrirão e aparecerá Jesus num cavalo branco. E com ele, eu e você, a igreja virá com ele. Por que virá com ele? Porque a essa altura a igreja já está no céu. Já saiu do tribunal de Cristo, já participou das bodas, da festa de casamento, e agora descerá com ele. Glória a Deus. Para quê? Para esmagar o anticristo. Glória a Deus. Então, ele aparecerá com a igreja e miríades de anjos. E ele descerá e o seu pé pisará no Monte das Oliveiras. Naquele monte que um dia ele derramou, o seu suor transformou-se em grandes gotas de sangue, quando as suas lágrimas caíram no chão. E aquele monte se fenderá. E daí por diante, o anticristo é quem promove tudo isso. Então, quem afinal é o anticristo? Existem muitas especulações, mas veremos anticristo, esta palavra anticristo, na escatologia. Glória a Deus. Na escatologia verdadeira, cristã, revelada. Então, o anticristo se refere a pessoas que foram profetizadas pela Bíblia para se opor, para substituir a Cristo. Isto literalmente acontecerá na sua segunda vinda. Hoje, o anticristo já está no mundo, porém não revelado. Por que ele já não se revelou? Por conta da igreja. Está escrito que a igreja é quem o detém. Então ele não pode, porque a igreja está na terra e no mundo. Existe uma preocupação enorme, muito grande, com as coisas que estão acontecendo hoje. Estou falando de algo atual. Muitas pessoas estão com medo. Porém, amados, a Bíblia diz, inclusive conversei com um irmão, e ele disse: mas pastor, mas lá nos outros países igrejas estão sendo fechadas, pastores estão sendo presos e daí por diante. Eu disse: olha, meu amado, está escrito que nenhuma luta virá sobre nós, sobre eu e sobre você. Nenhuma virá além das nossas forças. Além das nossas forças. E quando qualquer
tentar contra mim e contra você, que vai além das nossas forças, aí o Senhor, licença, tira a gente da frente e diz: não, agora é comigo. Você não entendeu. O anticristo, irmãos, ele é um adversário de Cristo. E ele se manifestará nos últimos tempos, antes do juízo final, segundo escreveu e revelou Deus a Daniel. Veja o texto 2 e 3 que nós lemos. Leia para mim, por favor. Não estou ouvindo, irmão. Continuo sem ouvir. Não sei se é meu problema de audição. Ele está falando do anticristo. Ou seja, ninguém, de modo nenhum, os engane. Porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Glória a Deus. O anticristo, irmão, ele será o ápice final e trará uma investida forte, violenta contra Cristo, ou os que representam Cristo aqui na terra. Nós sabemos que a igreja, ou o verdadeiro cristão, ele se opõe a tudo que contraria a vontade de Deus. E este é um dos motivos pelo qual o mundo se levanta contra ele. Eu estou falando do verdadeiro crente. Não estou falando daquele crente formal, aquele crente nominal, aquele crente Maria vai com as outras. Não, eu estou falando do crente verdadeiro. O crente João Batista, o crente Elias. Homens que confrontam, homens que não abrem mão da verdade. Estou falando de crente assim, de crente que é diferente. O anticristo, ele será conhecido como o iníquo, condenado à destruição, segundo Tessalonicenses 2 e 3. Por favor, leia para mim, 2 e 3. Acabamos de ler. Ninguém de modo algum os engane. Então você não pode, eu e você, não podemos nos deixar ser levados por ventos de doutrina. A gente vai ver isso daqui a pouco. Temos que ter muito cuidado do tempo em que nós estamos vivendo. Vocês observam algo muito interessante na história da igreja. A igreja, no seu auge, no seu primeiro momento, depois do Pentecoste, que foi um momento que consolidou, no momento em que se estabeleceu de verdade uma comunidade cristã. Naquele primeiro momento, irmãos, surgiu que as grandes perseguições imperiais. E a pergunta que não nos deixa calar é: por quê? Porque se ela fazia tanto bem à sociedade, por que se levantaram contra ela? Por conta da verdade. A verdade não é todo mundo que quer ouvir. Só quem gosta da verdade é quem anda na verdade. A luz é boa, mas nem todo mundo gosta da luz. Por quê? Porque quem ama as trevas detesta a luz. Por quê? Porque a luz desfaz
as trevas e as obras das trevas. Então, o anticristo, ele será conhecido como iníquo, condenado à destruição. 2 e 3. Desculpe. Capítulo 2, versículo 2. Ele é conhecido também como a besta que surgiu do mar. A besta que subiu do mar. Apocalipse 13, 1 ao 10. Abra aí a sua Bíblia. Apocalipse 13, 1 ao 10. Isto eu estou falando da pessoa do anticristo, tá bom? Todos acharam? 13. Vi, disse João, emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso, boca de leão, e o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Glória a Deus. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Observe aí que a terra se maravilhou. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogância e blasfêmia, e foi-lhe dado autoridade para agir durante 42 meses. A besta abriu a boca em blasfêmia contra Deus para lhe difamar. O nome é difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dado ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E ela será adorada por todos os habitantes sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida. Glória a Deus. Então, aqui você observa a ação violenta da besta, mas não conseguirá contra você. Por quê? Porque você tem o seu nome escrito no livro da vida. Se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Eu gostaria muito, mas muito mesmo, de que os irmãos se debruçassem nesta revelação. Essa revelação que foi dada pelo anjo, foi dado pelo Senhor Jesus ao anjo da igreja, saber, pastor. Mas às vezes a gente não tem paciência em ler, em entender as coisas. Então aqui está o anticristo, tem também o nome de besta que surgiu do mar. Besta escarlate, Apocalipse 17, 3.
a besta propriamente dito, Apocalipse 17, 8, 16, 19 e 20. O arrebatamento será repentino, acabei de falar no início, mas a vinda do anticristo será precedida de sinais. Ou seja, a igreja vai ser arrebatada. Disso você já sabe. Me veio uma palavra agora, aí eu digo com Paulo, não sei se da carne, não sei do espírito. Eu disse, disso você já sabe. O quê? Que Jesus vem arrebatar a igreja. Você já sabe disso. Mas saber é uma coisa, estar preparado é outra. E às vezes eu vejo o cristão vivendo de tal maneira que eu acredito que ele nem acredita que Jesus virá. E como desculpa ele diz, não, vai vir, mas vai demorar muito. Bom, mas o que está escrito é que a besta, a vinda dela ou a manifestação, nós já sabemos porque ela não se manifestou ainda, ela será precedida de quê? De sinais. São muitos os sinais, mas vamos ver apenas 3, talvez nem dê para falar sobre os 3. Primeiro lugar, o crente não pode ter medo da manifestação da besta. Por que não? Porque ele já não estará aqui quando a besta se manifestar. Ele já estará no céu. Somente aqueles que iam nela ficar no arrebatamento. Tem pessoas que estão achando o mundo tão bom que diz, não, eu vou na segunda etapa. Glória a Deus. Porque a segunda etapa será 7 anos depois da primeira. Não é assim? Não, eu vou ficar mais 7 anos aqui. Tem tanta coisa para fazer, tenho que aproveitar a vida. Bom, quais seriam os sinais? Ou quais serão os sinais que precederão a vinda da besta? Primeiro, o poder secreto da iniquidade que já está operando vai se intensificar. Diga comigo, o poder secreto da iniquidade. Mais uma vez, o poder secreto da iniquidade que já está operando vai se intensificar. Isso são sinais. Veja só. A existência é uma coisa e a manifestação é outra. Aonde está o anticristo? Está no mundo. Está entre nós. Agora, ele não se manifestou ainda por conta da igreja. Você não pode esquecer disso. A igreja quem detém, ou seja, quem põe freio. Jesus, através da igreja, diz, agora não. Você lembra quando foram prender Jesus? Mandaram prender Jesus, o guarda chegou, quem é Jesus? Jesus, eu sou. Caiu todo mundo por terra. Depois se arrumaram aqueles pantuá que eles usavam, os romanos usavam na cabeça, né? Aqueles chapéus aqui. Levantaram, se arrumaram todos, arrumaram as armas. Quem é Jesus? Queremos saber quem é Jesus. Temos ordem de prisão para ele. Jesus disse, eu não já disse? Sou eu. Caíram de novo. Glória a Deus. Levantaram outra vez. Glória a Deus. Se Jesus não parasse, eles iam morrer só de levar queda. Mas Jesus resolveu que nenhum morresse. Jesus disse, olha, vá, volte, diga àquela raposa que ainda não é chegada a sua hora.
Irmãos, a gente às vezes fala palavras que ouvimos e que de efeitos, mas sem entender. Há uma palavra que diz assim, que é de efeito. Diz que Deus está no controle de todas as coisas. Mas a gente precisa entender que coisas são essas. Porque estamos entre dois mundos, eu e você. Mundo físico e mundo espiritual. Por que entre os dois? Porque nós também temos o que é físico, o corpo, e o que é espiritual, alma e espírito. Ninguém consegue servir, adorar a Deus, senão pelo Espírito, Espírito do homem, nosso, que habita em nós. Por quê? Porque Deus é Espírito. Quando Deus vem tratar conosco, Ele trata conosco através do Espírito Santo que habita em nós, e o Espírito Santo fala ao nosso espírito. E é exatamente isto que nos leva a ver no mundo espiritual, a sentir no mundo espiritual, a ouvir no mundo espiritual. Nós precisamos, igreja do Senhor, nós precisamos ser espirituais. Glória a Deus. Está escrito que nós temos a mente de Cristo. E como com esta mente podemos viver tantas distorções? Porque a mente não é de Cristo. Mas vamos deixar de lado. Vamos ao poder secreto da iniquidade, que já está operando. Já está operando. Então, ora, há uma programação satânica e diabólica hoje implantada no mundo. O anticristo não aparece, mas ele está por trás de toda esta programação. E o que ele faz? Ele arma estratégias. E como ele faz? Usando pessoas de competência, pessoas extraordinárias, poderes humanos. Há uma coisinha que a gente precisa repensar. Vamos olhar Rio Largo. Conselho tutelar. Tem um irmão lá na frente do conselho? Tem? Não. Por quê? Porque você não colocou. E você tem força para colocar. Mas você diz, eu não quero me envolver com isso. Na educação, secretário da educação, tem um irmão lá na frente? Por quê? Porque você não colocou. Porque você não se importa. Enfim, esta é a estratégia do anticristo. Da mesma sorte que Deus quer trabalhar no mundo através de nós, marcando territórios, dominando áreas, o diabo quer também. Só que está escrito que os filhos das trevas são mais rápidos, eles sagazes, eles chegam primeiro e eles ocupam o lugar que devia ser seu, como filho e filha de Deus. Glória a Deus.
Aleluia. Então, o diabo tem as suas estratégias, e todas as estratégias, ela vem através de quem? Do anticristo. Porque qual é a visão do anticristo? É o controle mundial, é o domínio, é o poder. Aleluia. Mas ele hoje está fazendo coisas que você está vendo. Você está vendo. Está aí as redes sociais, que ele lança as mentiras dele, e os filhos de Deus saem desfazendo. Por quê? Porque a igreja está no mundo para desfazer as obras de Satanás. E os irmãos não querem que se fale sobre isso. E tem alguns irmãos que dizem: pastor, esse negócio para lá. Como, irmão? Amanhã eu recebo uma carta dizendo que a partir daquela data ninguém pode ir à rua falar de Jesus. Depois chega outra carta: ninguém vai poder usar mais essa Bíblia, tem uma nova versão, e tudo aqui que condena o pecado será tirado. Por que isso? Porque na hora de falar eu calei, eu pequei, eu fui omisso. Eu não quis me arranhar com ninguém. João Batista entra no palácio de Herodes e recebe um elogio contundente, e ele podia ter ficado todo fofinho, mas na hora que ele estava sendo elogiado, o Espírito o tomou, e ele olha para Herodes: não é lícito possuir a mulher do teu irmão. Em outras palavras, você é um prostituto, rapaz. Quer me enganar com elogio, com tapinha nas costas? Você é prostituto. E o que aconteceu com João? Foi preso, e depois perdeu a cabeça. Mas ele nem perdeu a presença de Deus, nem perdeu a coroa. Eu não sei se para você é mais importante, qual é mais importante, se é a cabeça ou se é a coroa. Não, pastor, são os dois. Não, aqui não tem lugar para quem quer ficar em cima do muro. Se ficar em cima do muro, o muro será derrubado pelas enchentes que estão vindo de lá para cá. Glória a Deus. Ou você é, ou você não é. Então o que está acontecendo é: este poder secreto da iniquidade está sendo manifestada, está em operação, e vai se intensificar mais ainda. Quando essa guerra começou desde o início, eu disse à minha esposa e disse a muitas outras pessoas que conversávamos sobre isso, eu digo: olha, só quem pode resolver isto é Jesus. Nenhuma força, nenhum poder vai conseguir se livrar deste ataque maligno de Satanás. Aleluia. Não é um projeto de hoje, é um projeto antigo, e foi dado por quem? Por Satanás. E o alvo sou eu e você. O alvo é para quem está na luz, porque a luz desfaz as trevas, e as trevas não querem aceitar a luz. Está lá em João 3, palavras do Senhor Jesus. Mas vamos lá. Pastor, por que isso? Devido ao acréscimo do pecado, está escrito que o amor de muitos esfriará. Veja aí, Bíblia aberta, Tessalonicenses, capítulo 2, de 2 Tessalonicenses, 2:7. Porque o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado,
aquele que agora o detém. O que é que eles estão esperando? O que é que eles estão esperando? Que a igreja se afaste. E eles já tentaram. Só que eles perceberam que não iam conseguir. Por quê? Porque a igreja só se afastará da batalha quando a trombeta tocar. A trombeta é a hora de Deus de dizer: está terminado o tempo de vocês na terra, venham para cá. Glória a Deus. Como disse o salmista, que naquele dia o Senhor nos esconderá no seu pavilhão. Amém. Vamos mais. Mateus 24:10. Quem pode ler para mim? Nos últimos dias, o que é que tem nos últimos dias? Muitos serão muito bem. Na minha tradução diz: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. O anticristo já implantou as suas estratégias, já jogou irmão contra irmão. Não foram poucos os irmãos que apoiaram os projetos do anticristo e que fizeram críticas aos salvos. Ou seja, está escrito: se possível, até os escolhidos serão enganados. Então, muitos cristãos entre nós, daqui, estou falando de outros lugares, daqui, foram enganados, lutaram contra a gente. E agora? Arrependidos. Ou seja, não foi aquilo que ele pensou que seria. Olha, irmão, deixa eu dizer uma coisa. Quem tem o melhor para a igreja é o dono dela. Quem deu a vida por você foi Jesus. E nós devemos ser norteados pela palavra. Não é por discursos, não é por promessas, porque promessa de homem vale muito pouco, e alguns homens não valem nada. Mas Jesus, quando fala, está falado. Quando escreve, está escrito. Não é assim entre os homens. Os homens falam por interesse pessoal e próprio. Glória a Deus. Vamos mais. Eu li, você leu Mateus 24:10, e agora vamos ler Lucas 18:8, por favor. Digo a vocês, essas palavras foram proferidas por Jesus. Digo a vocês que depressa lhes fará justiça, contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé na terra? Irmãos, as lutas não vêm para lhe matar, vêm para lhe fortalecer. As lutas vêm para provar a sua e a minha fé. Quando eu falo sua, estou falando de mim também. Glória a Deus. E as lutas, elas também
vem como consequência de pecados. Mas você sem nenhum pecado pode passar pelo vale da sombra da morte. Sem nenhum pecado. Você se autoexamina e diz: mas Senhor, que fiz para merecer tal coisa? Glória a Deus. Não, diga isso não, nem pergunte isso. Diga: Senhor, eu te agradeço pela oportunidade e privilégio de provar ao mundo que eu não nego o teu nome. O Senhor disse: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está no céu. Irmãos, a igreja tem perdido a visão. A igreja não anda mais de joelhos. Os crentes não oram mais. Glória a Deus. Quando eu oro 1 hora só por dia, eu me sinto quase que desviado. Me sinto frio, porque o tempo foi pouco demais de oração. Não deu nem o dízimo da oração. O dia tem 24 horas. A gente tem que orar no mínimo 2 horas e 40. Não precisa ser direto não. Divida em 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, mas que ore. Mas o pior, a maior tragédia é a gente vem para a igreja no culto de oração, entra e senta para esperar o toque. Tom. Aí a tela se abre e começa o filme. Eu gostava muito de cinema quando não era crente. Glória a Deus. Aleluia. Teatro. A gente espera sempre o começo, sentado, conversando, comendo pipoca. Naquela época não tinha a tecnologia de hoje, né? Então hoje muitos vêm para a igreja, mascar chiclete, navegar na internet, bate-papo. Ô, como é que você está? Está onde? Estou aqui na igreja. Fazendo o quê? Assistindo o culto. Não vem assistir culto não. Venha cultuar. Venha prestar o seu louvor, a sua adoração ao Senhor, teu Deus. Aí Deus faz o quê? Deus permite, Ele não dá o mal. Ele não precisa dar o mal para a gente, nem para ninguém. Por quê? Porque o diabo, nosso adversário, já vive ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Achou a brecha, ele entra. Aí você dá a brecha, aí ele, lhe cheguei. Aí quando ele chega, você não tem força para nada, tem crédito do céu. Aí você: irmã Jeane, ore por mim, olha, está lá em casa, está uma luta só. Olha, pense, o diabo está se andando lá dentro. Hoje o que é que você estava fazendo lá dentro? Você não brilhou, deixou a luz queimar, ficou no escuro. E no escuro o diabo samba e samba bonito mesmo. Vamos lá? Primeiro sinal qual é? Do anticristo, da sua manifestação, o poder secreto da iniquidade. Esse é o sinal, o poder secreto da iniquidade, que já está operando e vai se intensificar. Porém, amados irmãos, haverá um grupo remanescente, fiel, que permanecerá lutando. Esse grupo hoje está de pé. Esse grupo hoje está lutando. Esse grupo hoje não está aceitando, não se conforma. Não se conforma. Não somos crentes conformados, nem deformados, muito menos. Somos crentes transformados de glória em glória. Aleluia. Meus amados irmãos, eu pensei que era mais cedo, mas as horas já se foi. Vamos lá, Mateus 24:13, me ajude aí, por favor. Agora, aquele... Não ouvi. Vamos lá, igreja. Mateus 24:13. Isso. Tem que permanecer até o fim.
Na minha tradução diz: aquele porém que ficar firme até o fim, esse será salvo. Não é uma vez salvo, salvo para sempre. Você tem que permanecer até o fim. A tendência de muitas pessoas é: se eu estou bem socialmente, se eu estou bem economicamente, afetivamente, eu nem preciso orar. Em outras palavras, nem preciso de Deus. Pastor José Wellington Bezerra da Costa esteve onde vieram os missionários, na Suécia, os missionários que estabeleceram a igreja do Brasil. E ele viu a igreja que enviou os missionários, ele esteve nessa igreja. E ele ficou muito, muito triste. Porque ele não esperava ver o que ele viu. Como Jesus não esperou ver o que viu em Jerusalém, na igreja, no templo. Uma igreja não fria, uma igreja morta. E ele conversou com o presidente para saber como estava e por que a igreja estava naquela situação. 15 minutos de mensagem, 1 hora de louvor, e depois as demais horas era passando filme no telão para os irmãos assistirem. E ele conversou com o pastor, com o presidente, e o presidente diz: olha, pastor, nós somos diferentes dos brasileiros. A gente não precisa aqui orar tanto. Para quê? A gente tem tudo. Não tem problema aqui financeiro, todos os crentes são ricos. A gente não precisa de oração. Aleluia. Diga misericórdia. Glória a Jesus. Meus amados, ainda temos os remanescentes. Os remanescentes que são fiéis. Os remanescentes permanecerá lutando até a morte. Mateus 24, 13, agora veja Mateus 25 e 10. O que é que você vê em Mateus 25 e 10? Marque esse texto aí, irmão. Veja aí, igreja. Leia esse texto, a igreja toda. 24 e 10. Pronto. O maior problema é quando a porta se fechar. Diga, quando a porta se fechar. Esse é o maior problema. Enquanto a porta estar aberta, você tem todas as oportunidades e chances diante de você. Mas o inesperado aconteceu. Foi o grito da meia-noite. Aí vem o noivo. Isso trata do arrebatamento. Trombeta.
um anúncio. Aí vem o noivo. As que estavam preparadas saíram-lhe ao encontro. Então o crente que está preparado, ele vai sempre dizer: ora vem Senhor Jesus. E os que não estão preparados ficarão com medo. Será que, e se for hoje? Aleluia. Você consegue enganar o marido, a mulher, o irmão, engana o pastor, só que você não engana a Deus. Nós não engana mesmo. Aí vem o noivo. As que estavam preparadas saíram-lhe ao encontro. E as que não estavam foram atrás das que estavam, para que elas dessem para elas azeite. Ela disse: não seja o caso, porque pode faltar a nós também. Glória a Deus. E agora, o que é que vamos fazer? Ide e comprai. Aonde se compra azeite? Aonde se compra azeite? No círculo de oração tem azeite para vender. E o preço é a sua oração, é o seu jejum, é a sua participação, é a sua intercessão. Salvação, ninguém paga preço para ser salvo. Não, mas salvação é de graça, é de graça. E agora? Agora você está salvo. O que é que eu vou fazer? Produzir. Não deixar acabar o azeite. Por quê? Se acabar o azeite, o carro para. Aleluia. Se acabar o azeite, o carro não anda. Aleluia. O carro é a gasolina, né? Glória a Deus. Se acabar a gasolina, o carro... Se faltar fogo, o carro também para. Eu fiz uma viagem lá para o sertão e vim por cima por Atalaia. E quando cheguei, depois de Atalaia, tem um posto que é na BR, perto de um cruzamento. E quando eu ia chegando perto daquele posto, o farol do carro acabou. Glória a Deus. Acabou. E agora? Tem um posto, eu encostei em um posto, o vigilante saiu, ficou olhando para mim, eu baixei os vidros, ele viu que eu estava de terno, disse: não é. Aí chegou e disse: olha, está fechado. Eu digo: não é combustível que eu quero, não. Eu quero pedir a sua autorização para me passar a noite aqui. Ele disse: por quê? Eu digo: porque o carro está sem farol. Deu um probleminha e ficou sem farol. Não andei porque faltou luz. E o crente sem luz, na escuridão, ele não anda. Mas não anda mesmo. Então o que faltou naquelas mulheres? Naquelas 5, faltou azeite. E quando a trombeta tocou, aí veio o noivo, elas perceberam que não tinha como ir ao encontro. Por quê? Faltava azeite. Faltava azeite. Se você não tem na vida diária a presença de Deus através do Espírito Santo, você está no escuro. E se você está no escuro, não tem força de ler a Bíblia, não tem força de orar, não tem força de estar no culto. Tem crente que nem consegue ficar dentro da igreja. Ele sai 5, 6 vezes. Glória a Deus. Ah, meu Deus. Aleluia. Então diz que elas foram comprar e quando voltaram a porta estava fechada. Tem muitas pessoas que quando se der conta destas verdades de hoje que está sendo dita, vai querer, vai vir aqui
Só vai ter os desviados aqui, se lamentando. Glória a Deus. Eu vou estar no céu. Quem vai estar no céu comigo? Aleluia. Aí vai chegar aqui dizendo: eu queria tanto orar. Meu pastor, homem de Deus, tão bonzinho. Depois do arrebatamento, não vale. A porta ficará fechada. Que porta? A porta da graça. Hoje é muito fácil seguir a Jesus, servir a Jesus, irmão. Você tem a ajuda de anjos, você tem anjos acampados, você tem a direção do Espírito Santo, você tem a manifestação da presença de Deus. Mas quando a igreja sair, você não vai ter nada disso. Aleluia. Vamos mais. Fechou-se a porta. Ainda está aberta, graças a Deus. Lucas 18:7. O que é que diz? Guarda essa palavra, justiça. Deus fará justiça. A quem? Os seus escolhidos. Muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Não é só ser chamado. Quem é chamado está no templo, mas não está na igreja. Quem é chamado se produzir frutos, é fruto podre. Mas quem é escolhido produz frutos. O Senhor fará justiça. Por quê? Deus não seria justo de colocar no céu uma pessoa que viveu dissolutamente, morreu dissolutamente, e quando chegasse no céu, você fez tudo certinho, sofreu pelo nome do Senhor Jesus, suportou críticas, perseguições. Aí quando chegasse no céu, chegava o que viveu dissolutamente, chegava de gaiato, tirando onda com a sua cara, diz: tá, olha, cheguei também, e não precisei fazer nada do que você fez, mas estou aqui. Aí ia haver confusão no céu. E Deus, na sua onipresença, diz: não. Deus é justo, é fiel. Então, se você quer, pague o preço. Se você quer, ore. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, busque. Glória a Deus. Agora você tem que saber o que você quer e para que você quer. Tem muitas pessoas que querem o poder de Deus. Para quê? Para aparecer. E Deus não dá para quem quer aparecer. Não, Ele dá para aqueles que desejam serem úteis na sua obra, no seu reino. Amém? Então, irmão, o primeiro sinal é o poder secreto da iniquidade, que já está em operação e vai se intensificar, digo. E você precisa estar preparado para viver esses últimos dias como igreja aqui na terra. Vamos dar uma pausa, o tempo não dá, tem mais 2 sinais pela frente, dos 3 que nós gostaríamos de falar, e seguramente nos próximos cultos nós falaremos, tá bom?